Então entenda uma coisa, eu descobri que eu era o ignorante, e o ignorante que eu me amava com essa ignorância toda. Só que eu comecei a fazer perguntas e as pessoas não sabiam responder. E hoje é uma noite para você deixar a ignorância. O que você tem que entender sobre o sinal do infinito é que ele é o número 8. 8 significa recomeço. E um dia eu estava meditando, várias das coisas que você me vê ensinar, eu nunca vi sair da boca de nenhum outro ser humano. E nunca vi em livro também. Aí alguém fala assim, então você é o sabichão? Não, não sou, eu sou o que mais faz pergunta. Talvez a pessoa que mais faz pergunta que você já viu na sua vida. Então anota um código aí sobre riqueza. Todo mundo que sabe fazer pergunta vai acessar isso. Mas não é aprender a fazer 10 perguntas, é a nunca parar de fazer pergunta. Por que estou ouvindo essa palestra? Por que estou parado na vida? Por que não tomei essa decisão? Por que eu tomei um prejuízo? Por que essa pessoa está aqui? Por que eu casei com essa pessoa? Por que eu estou comprando isso? Por que eu deixei de fazer isso? São perguntas, e eu não posso parar de fazer perguntas nunca. Vários de vocês têm medo de fazer pergunta, talvez a maioria, porque alguém ensinou você a ser oprimido. E se fizer pergunta é rebelde. Logo, o que vai acontecer? Você vai ser um poço de ignorância. Quando alguém quiser comprar a ignorância, é só sair esbarrando na rua com as pessoas. Você não precisa comprar, ela é gratuita. Algumas pessoas gostam de falar assim para mim, essas coisas que o Pablo fica falando, essas palestras, parecem cultos. Eu prefiro o culto da sabedoria do que o seu, da ignorância infinita. Pablo, você já começou nervoso? Estou tranquilo, só quero te falar uma coisa. A sua ignorância é assustadora, a minha também era. Que fique claro uma coisa, todos que têm acesso àquilo que Deus colocou como princípios, valores, símbolos, sinais e recompensas, esses, mesmo sem ir para a igreja, mesmo sem seguir religião, são os homens que dominam a terra. Deus nunca fez diferenciação de pessoas, nunca. Ele escolheu um povo, é totalmente diferente. O fato de ele escolher uma nação, não repudiou nem reprovou as outras. Ele nunca tirou a riqueza de nenhuma outra nação para falar, vou dar para vocês, nunca. Você olha lá na saída do povo do Egito, o povo de Israel ficou 430 anos preso ali. Quando eles saíram, você sabe o que Deus fez? Deus colocou uma ousadia no Moisés para chegar neles. Eles irritaram tanto o povo do Egito que o Moisés falou o seguinte, a gente quer que vocês nos dê ouro. Aí o que aconteceu? Conta a história bíblica que eles deram todo o ouro que eles tinham. E é muito engraçada a ignorância, porque se você coloca ouro na mão de ignorante, o que ele vai fazer? Ele vai comer o ouro. Vocês que estão aqui presencialmente, fala que eu vou honrar vocês, tá? Fala assim, ignorantes comem e cagam ouro. Eu vou te provar agora, foi isso que aconteceu. É incrível a história. Por que Deus fez aquela cena onde as pessoas, os egípcios, para se verem livres, eu estou todo arrepiado só de pensar nessa cena, para se verem livres do povo de Israel, o que ele fez? Ele fez o seguinte, vai lá e pede o ouro. Você sabe o que o povo fez? O povo deu todo o ouro para eles. Eles saíram com toneladas de ouro. Eu não sei se você sabe também, mas é uma estatística da idade da antiguidade, da idade moderna e da idade atual, que nunca tiraram do solo terrestre mais do que 7 andares maciços, como você pensa num prédio, com 7 andares e 4 apartamentos, um prédio popular, maciço de ouro. Nunca saiu mais que isso da terra até hoje de ouro. Imagina naquela época. O Moisés, ele viveu há milênios, 4.000 anos talvez. O Salomão viveu há 3.000. O apóstolo Paulo viveu 2.000 atrás. Esses caras, há mais de 4 milênios atrás, aconteceu um negócio muito interessante com eles. Eles pegaram todo o ouro da nação mais rica da terra. Só que se pegar a história dessa época, a história do Salomão, que foi o mais rico que já existiu, a história da Vale do Rio Doce, todas as formas de extração de ouro da terra, não dá 2 piscinas olímpicas cheias de peso, em 100 toneladas, ou um prédio de 7 andares. Eu estou falando de volumetria de ouro. Agora você pensa, esse tempo todinho, não saiu tanto ouro da terra até hoje. Isso é uma estatística, é óbvio, ninguém ficou medindo quem tirou o quê. Eu não sei se você já sabe, talvez você já tenha ouvido falar, eu já fui garimpeiro com meu pai. E ouro você não acha em barra igual o Silvio Santos, você acha em pó. Você acha só a farela, só o farelinho. Aí você vai juntando, quando você tá fera, você juntou um pote desse tamanho, só de pó. O que você está falando desse negócio do ouro? Eu falei que gente ignorante come e caga ouro. Ou seja, aprende, não usufrui
e joga fora. Existem sabedorias que foram liberadas para vocês ao longo do tempo, na qual vocês não souberam canalizar, tiveram que engolir, tiveram que cagar. Desculpa falar essa palavra, mas você caga todo dia, não vem mexer o saco. Quando Deus dá essa indenização, esse ouro significa, vocês ficaram 430 anos escravos do Egito. Então eu vou dar uma indenização de 430 anos. Ninguém, absolutamente ninguém, vai escravizar vocês e vocês vão sair com a mão abanando. Vocês vão sair com liberdade e vou indenizar vocês. O Egito indenizou. É como se fosse o acerto de CLT. Foi escravo, mas vai sair indenizado. Rapaz, a indenização saiu o cara. Carregaram todo o ouro. Pablo, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem simples. Eles foram para o deserto. E lá no deserto Moisés sumiu. Quando você fica dependendo de Moisés, você vai se ferrar na vida. Como Moisés foi para o Sinai e não voltava, as pessoas, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Algumas pessoas acham que o bezerro de ouro foi uma desconexão com Deus. Não foi. Eles de todo o coração não sabiam o que fazer com aquele tanto de riqueza e nem fazer nada na vida sem o Moisés. O que eles fizeram? Vamos fazer um bezerro, que significa sacrifício, e vamos fazer o quê? Vamos adorar a Deus com esse bezerro. Moisés desce, já quebrando a placa, aquele terror. E o final é muito interessante. Porque quando Deus dá esse ouro, eles não entendem de riqueza. Repete assim comigo. Escravo não entende de riqueza. O que aconteceu então? Quando eles pegaram essa indenização, eles não entenderam o porquê, nem para quê e nem como eles iam usar. O Senhor, Ele libera riquezas reais nas nossas mãos, mas como a gente não sabe de onde veio, para que serve, como usar e o porquê de todas as coisas, o que vai acontecer? A gente vai comer essa riqueza e vai cagar essa riqueza. Talvez seja um pouco pesado para você que está ouvindo a primeira vez. Escravo não entende de riqueza. É por isso que ele fica 50 anos trabalhando numa mesma empresa. Escravo não entende de riqueza, por isso ele tem medo de quebrar a cara. Escravo não entende riqueza, por isso ele odeia a liberdade. Escravo não entende riqueza, porque se ele entendesse, ele ia começar a escavar o cérebro dele. Se o escravo entendesse de riqueza, ele ia rasgar o coração dele. Ele ia lá nas profundezas do íntimo dele, ele ia descobrir a identidade dele, que é a coisa mais rica que existe no ser humano. Ele iria descobrir de todas as formas aquilo que movimenta a humanidade, a existência e todas as coisas. Mas escravos, eles querem o quê? Eles querem só uma estabilidade. O escravo, ele só quer ração. O escravo, ele só quer atenção. O escravo só quer uma moradia. O escravo, ele só quer não encher o saco, né? Só que ele já está enchendo o saco de uma geração inteira. Aconteceu o seguinte: eles fizeram o bezerro de ouro, porque eles não sabiam o que fazer com isso. Imagina, várias gerações, 400 anos, 8, 10, 12 gerações, eu não sei ao certo quantas foram dentro da escravidão. Vamos supor que seja 10. 10 gerações de escravos. Você coloca a riqueza em ouro da maior nação da terra. É a mesma coisa de você hoje sair escravo. Imagina você sendo escravo nos Estados Unidos e a riqueza dos Estados Unidos é transferida para você e você vai embora com ela nas mãos. Imagina, foi só isso que aconteceu. A riqueza em minério de um país. Por muitos séculos, o ouro foi usado como lastro do Banco Central de todos os países. Hoje já não é mais. Mas aconteceu o seguinte: como não sabia o que fazer com isso, é simples. Não tinha nenhuma banca no meio do deserto. Então não tinha o que fazer com isso. Eu nunca fui instruído sobre o ouro. Eu nunca fui instruído o que fazer com isso. Eu estou com medo. Eu não sei nada. Eu sou um escravo. Eu quero voltar para trás. E o Moisés, que é meu líder, foi embora. Não volta. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. O que o bezerro de ouro representa? Representa a obra própria. Bezerro de ouro. Várias igrejas construíram bezerros de ouro. Várias igrejas que perderam o mover, que é a coisa mais normal que existe, tá? Mais normal do que o marido trair a esposa é uma igreja trair o noivo. É mais normal que você imagina. O seu noivo nunca vai te trair, mas o marido é normal trair, né? Principalmente nos dias de hoje. Só tem um detalhe: as igrejas constroem bezerro de ouro porque perderam o mover. Isso é normal. Só que aí um dia, quando Deus falou que ia descer para trocar ideia com os caras, é assustador o que ele manda fazer. Ele manda pegar aquele ouro, moer, pôr na água e mandou os caras beber. Eu nem acreditei que estava escrito na Bíblia. E continua escrito, não sei por causa de quê. Eu sei que o Deus vivo falou assim, ó, manda esses caras beber isso aí. Lembra que eu falei para vocês
que o escravo, ele come e caga riqueza. Ele ouve coisas que é para acionar o íntimo dele, mas ele é um covarde. Por que ele é um covarde? Porque ele come, ele sente o gosto e não dá conta de reter. Porque a riqueza não é para ser retida. Não tem como tirar nutriente de ouro. E ele come, porque ele não sabe para que serve, então ele come. É como um porco quando pega uma pérola. Ele acha que é de comer, ele acha que é de quebrar, mas ele não entende que é um adorno. Então o que ele faz? Ele quebra, ele fica com raiva ainda de pessoas que jogaram isso para ele. Porque ao quebrar uma pérola, talvez você nunca teve essa experiência, quando você quebra uma pérola, ela fica pérfuro cortante. Aí começa a cortar a pata do porco. O porco ainda chora de ódio de você e põe a culpa toda em você. É por isso que tem a expressão, não jogue pérolas aos porcos. Por que escravo come ouro e caga ouro? Não consegue tirar nenhum proveito. Isso vai machucar você. Imagina você pegando uma pedra pontiaguda de ouro e comendo. Imagina o que acontece com você. Te arregaça por dentro. O que Deus fez? Mandou transformar em pó. Eles beberam esse negócio. E aí tem uma das coisas, os rituais mais pesados que eu já vi na terra. Ouro, na Bíblia, se fosse você, eu anotaria. Significa a glória de Deus. O ouro significa a glória de Deus. Algumas pessoas mandam mensagem: você gosta de falar de riqueza porque você é rico? Então, eu sempre fui, mas eu sempre impedi. O dia que eu parei de impedir a riqueza, tudo foi destravado. O dia que eu parei de comer ouro, o dia que eu parei de cagar ouro, eu entendi que ouro é para ser canalizado. Por que não tem como você ter lucro nenhum? Por que não tem como você crescer? Por que não tem como você destravar comendo e cagando? Porque não tem como tirar nutriente de ouro. O ouro precisa ser canalizado e não guardado. Todas as vezes que você vê um alerta bíblico falando sobre riqueza, está falando sobre guardar. Não tem como, a traça vai corroer.